Depois de mais de 20 anos, aconteceu aquilo que parecia impossível. Marvel e DC se reuniram mais uma vez para fazer um crossover entre seus personagens e conseguiu colocar ali duas das suas propriedades mais famosas, Batman e Deadpool, em um grande crossover aí que reuniu as duas editoras. E, alguns dias atrás, saiu a parte da DC desse grande crossover, escrito por Grant Morrison, exatamente, um dos autores mais influentes de histórias em quadrinhos dos últimos 30 anos. E ele fez exatamente aquilo que a gente esperava que ele fizesse. Uma aventura lisérgica, metalinguística e super divertida. Mas a pergunta que fica é, será que prestou? Será que foi bom? É essa a pergunta que nós vamos responder para vocês a partir de agora. Eu sou o Pedro, bem-vindos ao Muralha da Fonte, a fronteira final das histórias em quadrinhos. E eu chamo aqui o meu grande amigo e comparsa de vida criminosa, o Grisa. É isso aí, galera, de volta, meu! Vocês não sabem o prazer que é estar aqui de volta. Ai, que delícia! E ela, a viajante multiversal, Érica de Ataíde. Olá, oi gente, que saudade de tudo, dessa loucurada que a gente tá fazendo. Eu estou aqui representando a Terra 616, então finjam que meu herói favorito é o Capitão América e o Homem-Aranha. Vamos pra discussão então. John Byrne nunca errou. Então, gente, finalmente saiu o Batman Deadpool, a gente já teve, né? Foi em novembro que saiu, né? No finalzinho de novembro que saiu a parte da DC, que o Batman é o protagonista. E no mês anterior saiu a parte em que o Deadpool era o protagonista, né? Mas agora saiu o que interessa, que é a parte de Grant Morrison, né? E aí eu pergunto a vocês, de forma rápida, prestou ou não, galera? Prestou. Sim. E prestou pra porra. É lindo, é maravilhoso, é príncipe da paz. É tão bom que fez a gente voltar a gravar aqui. É uma boa métrica. É isso. É uma boa métrica. Você tá vendo a gente aqui porque esse quadrinho é bom. Eu ia dizer que é tão bom que o anterior do Zeb Wells fica até melhor. Sem querer, mas fica. Sim. Então, galera, vamos falar então sobre esse belíssimo exemplar de gibi que eu também amei. Achei uma aventura super divertida, muito mais profunda do que parece a princípio, né? Muito mais cheio de referências do que parece a princípio, e que é a cara de Grant Morrison, né? Não acho que nenhuma inteligência artificial conseguiria gerar isso se colocasse ali toda a obra do Grant Morrison como base. Eles não conseguiriam gerar uma coisa mais Grant Morrison do que o que ele fez. Grisa, o que tu achou da estruturação dessa história e como que ela serve para construir algo maior em termos de comentário, né? Porque uma coisa que eu achei muito interessante sobre esse quadrinho é que é um grande comentário sobre várias coisas que cercam ali o universo dos quadrinhos e esses dois personagens, né? O Batman e o Deadpool. Eu acho que é Morrison 101, né? Morrison, desde o começo de sua carreira, ele com suas obras promove o comentário do que está sendo feito atualmente nas histórias em quadrinhos de super-heróis, né? O Homem Animal, né? Se a gente for contar a carreira dele na DC, é sobre isso. Inclusive, é o prato cheio para quem leu o Homem Animal, esse quadrinho aqui. Entre outras várias tantas coisas que quem quiser ir pesquisar vai encontrar. A gente nem vai conseguir falar sobre tudo aqui, porque é muita coisa. Pra mim, além de ser um gibi bom, e é um puta gibi bom, é puro suco de Grant Morrison, e a maneira que tu falou é perfeita, Kobe. Não adianta tu inserir 1001 quadrinhos de Grant Morrison pra um modelo grande de língua fazer e vomitar um roteiro, porque não é só, tipo... Tem uma frase muito boa no Ultra Comics que é não se preocupe, leitor, não está sendo estranho só pela própria estranheza. Que é um bagulho que Elo falou um dia no Substack, que tipo, deixa Elo muito puto, assim, que as pessoas ficam tipo, é Grant Morrison, é estranho porque é estranho, foda-se, ele é sérgico, porque é drogas, e não é, né? E esse quadrinho é muito isso, esse quadrinho é tipo, é só diversão, não tem nenhum debate filosófico grandioso, não é quadrinhos pós Batman e Deadpool 2025, mas isso não significa
que um quadrinho descomprometido e bobo e só pra se divertir não pode ter camadas e referências e dizer alguma coisa com isso. Eu acho que essa é quase como o quadrinho quase é sobre o fato que o quadrinho pode ser divertido e trazer alguma coisa. É o primeiro comentário que a gente pode perceber que Grant Morrison faz. Eu já falo aqui que eu acho a primeira página da história, que é aquela página das duas entidades máximas das duas editoras, né, dos dois universos ali se beijando, eu achei aquilo tão despojado e tão corajoso que é uma daquelas coisas que eu falo que só poderia vir de Grant Morrison, né? E é também uma sacada brilhante pra tu fazer um crossover e tal, agradando a polícia, né, a milícia do canon que temos aí nas histórias em quadrinhos, e ao mesmo tempo fazendo de uma forma divertida que vai ficar bom pra normies também, saca? Eu achei isso uma sacada muito boa de Morrison. Olha, eu acho que é uma bela abertura, mas acho que o primeiro e maior comentário desse quadrinho todo é o próprio comentário sobre a obra de Morrison e sobre especificamente Homem Animal de Grant Morrison. Apesar de eu ser muito suspeito para falar sobre Animal Man, eu acho que o que mais tem nesse quadrinho é Homem Animal de Grant Morrison. É de propósito, porque imagino eu do que eu consigo captar nas entrelinhas aqui. Talvez seja um momento histórico e que a gente possa fazer algo semelhante a isso, né? Vale a pena revisitar essa coisa toda, considerando os personagens que a gente tem envolvidos, considerando aí as histórias escolhidas, né, para ser o cherry picking, né, de Morrison na hora de fazer referências e construir essa narrativa. Eu tava procurando aqui, porque eu achava que tava ao meu alcance, mas não tava, a minha cópia do LJA e Vingadores, porque, assim, a referência é direta e explícita, né, no meio, no caso, LJA e Vingadores, que o Eternidade, representando a Terra 616, e a Kismet, que foi escolhida pelo Busiek, meio que, porque tu não tem alguém equivalente, né, ao Eternidade. O Busiek levanta a Kismet que é, se eu não me engano, dos anos 90 ali, da era Triângulo do Super-Homem. Triângulo, não, enfim. Faz ela ser essa representante, assim. Ele é a Marvel, ela é a DC, e eles se encontram, assim, no meio do crossover, começam a se beijar, mas uma coisa mais malhação. Romântica. Isso, bem romance. E já nesse crossover, sob o lápis de Dan Mora e roteiro de Morrison, já é mais coito, sexo pelado sem meia. Eles estão ali, se encontram no meio da boate, começam a se pegar, passar a mão ali, e é naquele beijo, naquela troca de saliva que, coincidentemente ou não, tu tem aqueles fogos de artifício estourando e os universos se juntam, assim. Achei... DC, Marvel, pornô. Pornô. Érica, Grant Morrison falou que não leu nada de Deadpool, que não manjava nada de Deadpool, que só viu os filmes e escreveu tudo baseado no que ele viu nos 3 filmes do personagem, né? Eu queria te perguntar, isso procede? Parece mesmo que ele viu só os filmes? Olha, quem sou eu para chamar Grant Morrison de mentiroso? Porém, mentira. Porque assim, na melhor das hipóteses, Grant Morrison só viu os filmes e surfou durante horas na wiki da Marvel lendo coisas sobre Deadpool, porque não é possível. Não é possível. Tem uma hora que a gente tava, eu e Grisa, né, a gente tava juntos tentando destrinchar referência, etc, né, olhando as páginas, e uma hora a gente ficou citando, porra, tem um monte de pato aqui, mas que caralho é pato, tá ligado? Tem um monte de pato de borracha, vermelho ainda. E aí, quando a gente tava conversando sobre nem a troco de quê, a gente só tava trocando conversa fora, né? Sobre não, a gente se botou a pesquisar. Será que isso tem alguma coisa a ver? E a gente foi pra pré-história de Deadpool. Pro Deadpool pré-Joe Kelly, né? Porque o Deadpool que existe é o Deadpool por Joe Kelly. Ele é o pai do Deadpool. O Liefeld é o carteiro que pegou o Exterminador e mudou as cores e entregou pra Marvel. Mas... O Liefeld é tipo o Bob Kane do Deadpool, é isso que você tá falando? Não. Não. Por
que no mínimo o Liefeld fez a gentileza de também dar crédito pra pessoa que escreveu a primeira história do personagem que ele plagiou da DC. Então, no mínimo, ele é melhor que o Bob Kane. Mas a questão é que a primeira mini solo, 4 edições do Deadpool, as 4 histórias têm uma coisa em comum. Os títulos delas têm temática de pato. Temporada de caça ao pato, Caiu como um pato. Eu não vou lembrar as outras 2, mas são piadas em torno da palavra pato. Sopa de pato. Sopa de pato. E daí tem um monte de pato. Né? Essa foi escrita inclusive por Fábio Nicieza, né, que é co-criador com o Bill Finger, do Deadpool. Conseguimos comparar Bill Finger com o Fábio Nicieza aqui, parabéns. Não. Mas eu comecei isso, eu preciso admitir a culpa. Eu comecei isso comparando o Liefeld com o Bob Kane. Que apesar de ambos serem picaretas, né? Mas pelo menos não dá crédito. Inclusive, mini já publicada no Brasil em Deadpool Origins, no primeiro volume. Né, que se põe uma coleção bem bacana da Panini, né? Que se não me engano é Deadpool Clássicos. Deadpool Clássicos. Eu acho que é as minisséries. Isso que eu digo. Uma escrita, porque acho que tem que ser citado isso, pelo Nicieza, e a outra escrita por ninguém nem menos que Mark Waid. Tá? Mark Waid com a arte do Ian Churchill, nessa época, inclusive. O meio termo entre o Deadpool do Nicieza e o Deadpool do Joe Kelly é o Deadpool do Mark Waid. Isso não é uma metáfora. Isso é só literal. É literal. É literal e é bom. Recomendo. Eu não li, mas minha amiga Grise leu e disse que é muito bom. Outra coisa de leitura que a gente percebe, de referências, etc., que Morrison puxa, e que, assim, se não leu, tá muito estranho. O acaso tem a pistola do Spider-Boy no meio da história. Quando eles estão no hotel, naquela entrada de hotel Las Vegas, por assim dizer, o Batman pega uma arma bizarra assim e, tipo, guarda, enquanto eles estão falando de outra coisa. E daí depois, quando eles estão lutando, o Deadpool pega dele a arma e é tipo, que porra de arma é essa? Desse monte de teia? Ninguém fala ali, mas é a arma do Spider-Boy. Não é a única referência ao universo amálgama desse gibi, né? Não é. E, no caso, essa é a mais sutil, eu imagino. Eu acho que é outro oposto de sutileza. Porque na mesma cena tá o nome desse hotel onde eles estariam entrando, né? Nessa colagem de lugares aí. É amálgama, né? Tá ali, em cima da recepção, assim, do counter da recepção ali. Tá a pistola do... Eu acho que se a gente vai puxar esse comentário sobre o quesito de Morrison ter dito que não leu nada pra escrever esse roteiro, que me chama a atenção que, assim, esse crossover é uma soft sequel. Na real, soft sequel, caralho, é uma sequel literal ao tie-in de Esquadrão Suicida do Ostrander de Guerra dos Deuses de George Pérez. Esquadrão Suicida 58. Isso aqui é um Esquadrão Suicida 59, entendeu? Se passa no mesmo lugar da edição, tem a sequência dos acontecimentos da história. O mais interessante desse detalhe pra mim é que o Batman tava lá no evento, no crossover Guerra dos Deuses, nessa exata ilha. Mas o Batman dessa história não faz ideia de nada disso, porque não foi com ele que aconteceu. Porque Guerra dos Deuses aconteceu em 89, em 91? 91. Aconteceu em 91. Então foi muito antes de 1952, e por mais que algumas coisas das histórias pré-Flashpoint sejam canon agora, esse é o Batman dos 1952. É doideira. É doideira. Mais pra frente a gente fala mais sobre isso. Grisa, tu falou que tem uma série de referências, né, e série de comentários, brincadeiras metalinguísticas, né, que é característica da obra de Grant Morrison, né, obviamente. Eu vou confessar pra ti que eu percebi essas um pouco mais óbvias, né, como, por exemplo, quando o Deadpool olha pro leitor e fala, né, eu estou vendo você, que é uma referência clara, obviamente, ao Homem-Animal, e outras, né, como, por exemplo, o momento em que ele brinca, que pra mim é a melhor piada de todas, que ele chama o Deadpool de Exterminador, né, e obviamente que o Deadpool é uma cópia do Exterminador, nada sutil.
e entre outras coisas, assim. Mas eu queria perguntar pra ti, o que tu acha que é o comentário mais profundo que ele faz, que tu citaste anteriormente, né? Comentário mais profundo em relação à indústria de quadrinhos ou ao estágio que as histórias em quadrinhos estão hoje? Olha, eu acredito que nesse sentido o maior comentário é o fato de como essa história, pouco antes do final dela, que é quando os mundos começam a se separar e a gente tem o Batman conversando com alguém que é um eco que está relacionado com a segunda página do quadrinho, que tem um cara que é o Sportsmaster, né? Que eu esqueci o nome dele em português, que é um personagem lá de Suicide Squad 58, né? De Esquadrão Suicida 58 do Strander, que é o personagem que sabe, porque ele sabe do tal artefato, do MacGuffin, porque ele tem memória idética, né? E aí no final ele pede para que algo seja consertado. E isso é consertado da maneira mais Morrison possível, meio que porque sim, porque quadrinhos, né? Não é porque sim, necessariamente, né? É porque quadrinhos, né? Porque isso pode ser feito nessa mídia, né? E que eu acho que Morrison traz à tona como algo que muitos escritores, muitas escritoras esquecem que pode ser feito. Que e muita gente vai contra, mas é exatamente, inclusive muita gente que se diz aí, não, sou muito fã de Morrison, não sei o quê, mas quando Morrison faz, como qualquer outra pessoa faz, diz que não faz sentido. Mas quadrinhos, eles podem mudar a realidade de um personagem de uma hora para outra e azar o seu. Aproveita aí, tu tá aí lendo isso, e a vida desse personagem, ela é meio que consertada do nada, tá? Eu não tô querendo dar todo spoiler, eu não acho que a gente deva dar spoiler total disso aqui, porque você tem que ler pra crer. E pra quem leu O Minimal de Grant Morrison, é uma referência bastante óbvia, né, ao que acontece ao próprio Buddy naquela época. O que eu acho que faz o quadrinho terminar num ponto muito bonito. Inclusive, quando aparece uma pessoa careca usando ali o artefato, eu pensei, pô, aí sim, né? Acho que quem leu vai entender, né? Inclusive, o quadrinho já tá em pré-venda no site da Panini e deve estar chegando em breve aí ao Brasil, Eric. Eu tenho certeza que a tradução vai ficar muito boa, muito foda. Eu acho que é um trabalho que necessita de uma boa tradução. E eu confio que eles vão ficar de olho nisso em específico. Porque enquanto o crossover anterior, assim, não menosprezando, inclusive nem vou citar uma editora aí, e não é a Panini, deixando muito claro, não é a Panini, uma editora aí usou a inteligência artificial para traduzir um de seus gibis. Assim, o crossover anterior, a história do Batman e do Deadpool pela Marvel, poderia ser traduzida por uma inteligência artificial, porque não tem nenhuma, sabe, não deveria, eticamente falando, mas poderia. Esse gibi não tem como ele ser traduzido pelo Google. Não tem como tu tirar foto do gibi e usar o aplicativo do Google para pegar ele em português e achar que tu vai entender a história. Então eu tô muito curiosa para ver como é que ele vai ficar em português. Literalmente. Mas isso não acontece no mercado editorial brasileiro. Não. Considerando o atual mercado editorial de quadrinhos super-herói, está em conta. Eu ainda acho, cara. Mas esse quadrinho aqui eu posso considerar. Se fosse só as 22, 24 páginas. Não. Aí não. De Batman e Deadpool, ainda seria caro, mas ainda valeria a pena intelectualmente falando, porque essa obra, ela é um speedrun de Grant Morrison. É tu pegar Homem Animal 1 até Mulher Maravilha Terra 1 volume 3, que eu acho que foi a última coisa que saiu de Grant Morrison. Não foi a última coisa que ele escreveu, acho que a última coisa que ele escreveu foi Superman e Authority. A Mulher Maravilha sai depois, mas foi escrito antes. É que teve o tempo do Nick Paquette desenhar e todos os... Mas enfim, speedrun de Grant Morrison, tem todos os... É como tu vai num show com uma banda que tu não acredita que vai voltar pra um show só, supostamente, e os caras tocam só as músicas favoritas. Entendeu? Não tem How to Kill Your Boyfriend nesse gibi. Inclusive, Elo fala isso textualmente no quadrinho. Sim. Tá?
Que não é pra esperar que ele venha escrever mais coisas de super-herói por causa disso. Sim. Não é só porque isso aqui tá legal, não é só porque nesse EMA que já foi citado pela Erika, ele falou, inclusive, que deu um gás pra ele escrever esse quadrinho, né, se sentiu muito bem fazendo esse trabalho. Não quer dizer que vai voltar, porque tem toda uma questão de todo um desgaste que já existe com o quadrinho super-herói por parte dele. O que se entende da entrevista que ele deu sobre isso é que toparia fazer coisas porque a porta estava fechada. Eles bateram na porta para ver se faria o crossover e abriu a porta para dizer, na real eu faria sim o crossover, sim. E ao fazer o crossover ficou, não, na real eu vou deixar a porta destrancada, mas eu não vou sair, entendeu? Eu não vou voltar pra lá fazer mensal, não vou fazer mensal nunca mais na minha vida. Isso aí é estressante pra caralho, eu não quero fazer. Agora, fazer uma história especial, um negócio aqui. Inclusive, correção, lembrei, a última história que teve, e de certa relevância, assim, tem eco nessa história, DC Pride. Ah, sim. Ah, é verdade. É verdade. Que é literalmente a mesma lógica dessa história, sem camadas de metalinguagem como tem aqui. Mas naquela história também é sobre consertar ações realizadas por outras pessoas perante o universo DC. No caso em específico, havia um assassinado, né? Eu me refiro a um autor assassinando um personagem para sua história. Havia um assassinado o Corredor Vermelho da Terra 36. Que era um Flash, porque Flashes morrem em crises. E alguém fez uma crise e matou o Corredor Vermelho. E Grant Morrison inverteu a lógica de um tropo chamado Enterrem Seus Gays. Que é, por mais de 30 anos, na mídia americana, se tinha gay numa mídia, ia morrer. Foi assim, hegemônico. Anos 90, anos 80, 90, início da década de 10, da década de 0, morria. Bury Your Gays, o nome. Até em novelas brasileiras, né? Novela brasileira, filme americano, anime, se duvidar, filme de Bollywood, era assim, hegemônico isso, sabe? Uma questão cultural que se estabeleceu. Eu diria que é um eco do período em que era proibido ter LGBT de forma positiva, daí eles tinham que matar no final, e daí ficou esse registro. Mas é um trabalho de, sei lá, análise de arte que não cabe aqui. A questão é que Morrison enxergou na morte do Corredor Vermelho esse fato. Porque existe uma infinidade de Flashes que poderiam morrer. Este era o único abertamente homossexual. Então Morrison vai lá, volta a escrever para DC depois de dizer que não ia mais, para corrigir essa suposta injustiça. E eu acho que nessa HQ tá fazendo uma coisa semelhante. Menos um personagem específico e mais a ideia do ultra-realismo fatal, que tanto foi criticado em 1991, aliás, 90, eu acho que saiu o Iron Man 26. Sim, 90, sabe? Faz literalmente 35 anos que isso foi discutido e já foi resolvido. E segue vindo essa coisa de o quadrinho tem que ser realista. O pobre do Alfred tá morto até hoje porque sim. Porque as pessoas que morrem têm que ficar mortas. Não tem. Quem tem que ficar morto é a porra do Thomas Wayne. Não. Isso é completamente arbitrário. Morrison deixa isso bem claro também aqui. Como isso é uma ferramenta completamente arbitrária. Porque é o seguinte, quando ele foi lá fechar Corporação Batman, ele fez questão de matar o Damian. Não deu um ano, o editorial da DC ressuscitou o Damian da maneira mais idiota possível, fazendo o Batman usar uma armadura e dar porrada na cara do Darkseid. Ok, comics, tem algo de divertido nisso? Tem, eu não vou negar. A armadura é foda. Mas pode voltar? Sim. É pra voltar? Volta. Mas deixa um pouquinho, traz com uma história bem condizente, com uma coisa assim, né? Então essa regra aí, né? Essa regra é uma parada tão arbitrária. É realidade para alguns e fantasia para outros, né? Exato. Que bate em Francisco não bate no Xisco. Por quê? Porque personagem vende, então traz de volta. Sabe? O personagem vende e traz de volta. Se Damian fosse sidekick de muito outro personagem, não voltava. Nunca mais.
Ou seja, se tivesse gibi do Alfred, ele já tinha voltado. Se tivesse gibi do Alfred, ele já tinha voltado. Disso. Dito tudo isso, já tá na hora do Alfred voltar, né, gente? Poxa, ele morreu no run do Tom King, na reta final ali do Renascimento, no City of Bane, já deu, né? Então tá bom, vamos trazer. Aí tem aquela coisa constrangedora do run do Matt Fraction ali, do Batman conversando com o Alfred Fantasminha. Que coisa aquilo, rapaziada. Vamos trazer o Alfred de volta, vamos? Deixa o Fraction fazer isso. Eu, particularmente, gosto do conceito, não específico no Alfred. Acho que, inclusive, no Alfred me atrapalha muito. Eu sou a pessoa insana que gosta do Super-Homem com os pais mortos, né? Os Kents. Mas eu acho que esses quadrinhos existem se eu quiser ler eles. Então tá tudo bem ter quadrinhos com eles vivos. Para que pessoas que gostem também tenham acesso a novas histórias, etc. Contanto pra mim que eventualmente tem uma história sem eles também. E para ter história sem eles, não precisa matar eles. Só não botar eles. Eu acho que, tipo, tu não precisa... Eu achei interessante essa ideia de não ter o Alfred por um tempo. Eu, por exemplo, acho que Asa Noturna é elevar num novo nível de qualidade pela ausência do Alfred vivo. Porque tem uma presença dele como alguém que morreu. O luto... Gibi solo do Damian também. E não li, mas acredito. Porque, cara, é um conceito tão bom que tem que ser explorado. Mas ao mesmo tempo, gente, é a tragédia do que o Homem-Aranha passa, né? Pra evitar que a porra da Tia May morresse, os caras inverteram toda a lógica do personagem e tá essa desgraça há mais de 20 anos. Por outro lado, o Alfred é uma pessoa bem idosa e as pessoas em torno dele estão crescendo. Talvez seja o caso de se estudar isso, mas de uma maneira que não fique Se é pra manter morto, não fica fazendo conversar com um fantasminha. Não faz isso. Não gospe na história do personagem. Entendeu? Eu acho que eu acho que essa conversa... O Wolverine, por exemplo, ficou 5 anos morto. Voltou, tá tudo certo. Mas o Wolverine, né? Ele tem GB. Ele tem o Wolverine Comics, mas não tem Alfred Comics. Não tem. É isso, mas ficou 5 anos morto. Inclusive, eu acho que foi bastante tempo. Acho que o tópico que a gente tá falando agora, ele se encontra, ele fecha com um negócio que eu quero dizer que, pra mim, o comentário mais interessante, individualmente falando, não como um todo, o comentário pra mim é mais interessante que Morrison faz é o contraste entre o relacionamento da Kismet e da Trindade em JLA, em LJA Vingadores, pelo Pizik e Pérez, e aqui, porque lá eles têm um romance, aqui eles têm sexo casual. E é sexo, porque eles começam a se beijar, eles estão mexendo de língua, e tem um painel específico que a Trindade está metendo, né? Tipo, não tem outra explicação ali. Ou eles estão brincando de Twister, ou eles estão transando. Se fosse só isso, eu acho que seria a mesma coisa, e acho que é só uma visão moderna e mais uau pro Grant Morrison. O que me pega é depois do coito, os dois na cama, cada um no seu celular. Enquanto a Eternidade está se levantando e indo embora. E ela tá dando uma nota, ele tá tipo, tu não tá dando nota pra mim agora, né? Tipo, vamos brigar, entendeu? É transacional. É completamente transacional. Não é amor. Eles não estão fazendo amor. E não é só, eles não estão fazendo amor, eles estão fudendo. Não. Eles não estão... Aquilo ali é só um prazer instantâneo que eles estão fazendo pro benefício próprio um do outro e depois tchau, entendeu? A Kismet vai mandar uma mensagem pra encarnação da Dark Horse pra rolar em um Hellboy Batman e ponto pro cu. A Marvel eu te vejo daqui a um ano com Super-Homem e Homem-Aranha, sabe? Agora eu tenho que fuder com, sei lá, quem é a editora que tem a Annabelle. Não tem amor nisso, sabe? E através dessa ausência de amor, tu pode sim contar uma história interessante, como Batman e Deadpool tá sendo. Tem crossovers interessantes que aconteceram, mas não é a mesma coisa. Ele já tá... Vingadores é uma obra de amor. É uma história que a história dessa história é incrível de ser narrada, da persistência do Jorge Pérez de publicar esse quadrinho, sabe? E aqui, em comparação... Dito tudo isso, não é um quadrinho ruim, é um quadrinho muito bom, gentil, não é... Mas Morrison tá apontando para isso, sabe? Como isso se traduz, por exemplo, no fato de que, enquanto nós estamos falando isso aqui tudo,
Se você hoje assinar o Marvel Unlimited, você ganha desconto para assinar os quadrinhos da DC. DC Infinite. No DC Infinite. E vice-versa. Ou seja, são negócios. Tá? São negócios. Eu consigo, falei isso pra Erika antes da gravação, eu consigo imaginar Jim Lee indo até a Escócia para convencer Grant Morrison a escrever. Tá? E dizer assim, olha, gostaríamos muito, é um evento, é uma coisa nova, vai ser lindo. E ele chegar e dizer assim, tá, mas eu posso escrever o que eu quiser? E Jim Lee assim, e se quiser, eu vou aprovar. Eu sou um cara legal. Agora, eu só vou precisar de um ok de Cebulski, né? Vulgo Akira Yoshida. Muito curioso né? Pareceu mais curioso que DC e Marvel tem presidentes asiáticos, não é mesmo? Muito curioso. Mas eu preciso da aprovação do outro presidente. E é isso. Você busca a Giovanna Antonelli do mercado estadunidense, né, pô? Não, é claro que a Marvel tem o Cebulski e a Scarlett Johansson, né? Só falta o Ryan Gosling também. Mas assim, e aí, ok, pode escrever o que quiser. E aí entrou esse comentário forte. Que pra quem quiser ver esse comentário, ele tá ali. Mas eu acho que ele também, ele não é tão on the nose assim também. Né? Ele não é aquela coisa que... Então eu acho que tá ok. Eu acho. Ao mesmo tempo ele tem ótimas leituras e referências, né? Eu acho que os Ninjas Assassinos são desenhos da Disney da década de 20 e 30 é mais on the nose e agressivo do que tudo que eu falei agora, né? Que tipo, os desenhos da Disney tentando matar o Deadpool e o Batman é meio... o Batman dando soco e o Deadpool estripando eles, isso foi demais. Arrancando o coração do bicho. Tipo, eu sei que você gosta de matar, fiquei tentando achar alguma relação ali entre os desenhos da Disney nos anos 20, 30 e eles terem entrado em domínio público agora, e todo ano tem um filme de terror picareta com esses personagens, mas eu não consegui achar a relação. Eu acho que essa é uma interpretação mais interessante do que a minha. A minha é que eles são versões Toon, versões Disney do Deadpool. Porque eles são preto, branco e vermelho. Né? Porque eles são preto e branco, mas na real eles sangram vermelho, né? E o coração que o Deadpool tira dentro deles é vermelho. Mas também eles são tipo ninjas assassinos. E são comédia, né? Porque aqueles desenhos eram de comédia. Então eles são ninjas assassinos de comédia. Só que... Que aí tu tem os quadrinhos do Deadpool que saem, que são Black, White and Blood. Sim. Né? Que são uma zoeira com Black and White do Batman. Sim. Sabe? De novo, o Grant Morrison não pesquisou e não leu nada, né? Não. Nada. Ele não citou o fato de que o Rick Jones Ultimate consegue ter comic awareness. Naquele painel que tem um monte de nome. Sim, e que diz, tem todo mundo que... E que diz, o plot não precisa ser o melhor possível. Eu tenho certeza que foi isso que ou o Jim Lee ou o editor, assim, direto da obra falou pra Morrison. Tipo, não te preocupa, o plot não precisa ser muito bom, não. Não, tá bom. Editores, inclusive, são Mary Jevons e Andrew Marino. Sim, Não, mas isso é interessante que vocês falaram, porque eu tenho uma compreensão, assim, de que Morrison tem uma... com perdão da redundância, e tem uma compreensão muito grande do Zeitgeist, né, do espírito do tempo. E aqui eu percebo muito isso nesse quadrinho também, sabe? Ele percebe, e talvez aqui fazendo a defesa dele próprio, né? Que, daqui a pouco ele só entendeu o espírito do tempo, né? Como ele sempre entendeu em todos os quadrinhos que ele fez ao longo dos últimos 30 anos. E eu queria perguntar para vocês o seguinte:
Muitas das críticas que vieram a esse quadrinho são sobre o suposto caráter episódico que ele tem, né? Um quadrinho muito banal, com uma trama muito... embora ele mesmo tenha falado isso, né, sobre o plot não é tão importante, igual Histórias no Ar, né? O plot não importa tanto. E eu queria perguntar pra você se isso atesta contra a história ou a favor, né? E eu acredito sinceramente que atesta a favor da história, né? Porque Grant Morrison tá escrevendo aqui uma história de 23 páginas, divertida, lisérgica, cheia de metalinguagem, cheia de comentários, feitas do jeito certo, né? Porque uma coisa que me incomoda muito é escritor ruim fazer metalinguagem, porque ele tá fazendo só uma metalinguagem vazia, sem comentar nada sobre nada, e sem fazer sem dar uma opinião e sem fazer um comentário preciso sobre aquilo que ele tá fazendo, né? Chip Cidades, que eu tô falando de você. Você consegue fazer isso muito bem aqui. Perguntar pra vocês, então, vocês acham que esse caráter episódico vai contra a história ou a favor? A favor. Né? Lembrando que é o caráter episódico no nível... A Erika me falou disso, né? É no nível Era de Prata, né? Que tá em 3 partes. Como sim, é bem Gardner Foxiano, assim. Exatamente, né? Eu não queria roubar seu comentário, mas como eu vi que não tava indo chegar aí, eu acho que isso precisa ser citado, né? Super Gardner Fox das ideias, como é uma one shot, eu acho que fica bom, e justamente dá a possibilidade de fazer esse comentário de uma forma precisa, né? É impressionante a quantidade de coisas que tem em 22 páginas. Sim. É impressionante. Eu achei, quando eu terminei de ler a primeira vez, que era 40 páginas. Sabe? E aí inclusive depois fui pros tie-ins, né? E pros tie-ins não, mas para as histórias de backup, e eu fiquei com medo que as histórias de backup fossem curtas demais. E não é o caso. Realmente. Inclusive tem uma longa demais, né? Não tem uma página. Pelo menos tem uma que é pelo menos longa demais, que não precisava nem. Não precisava publicar. Mas aí, gente, vamos entrar em outra questão aqui, né? Essa questão que tu falou, Gris, do quadrinho ser cheio, né? Demora, né? O que esse esse cidadão consegue colocar de informação dentro das páginas, dentro dos quadros, e de forma coesa, precisa, com uma narrativa clara, límpida, é impressionante. O talento que esse rapaz tem é espetacular. Em cada quadro, desde o primeiro quadro, que é o Batman chegando lá no rapaz que ele tá investigando, e tu já vê pequenos detalhes ali sobre aquele personagem que aparece em 3, 4 quadros, né, da história, e já consegue dar um grande nível de contexto. Eu não sei se isso estava no roteiro ou não, eu acho que não, tá? Conhecendo o jeito que Grant Morrison faz seus roteiros. E o que ele consegue colocar, aquela parte que ele tá lá na mente compartilhada, né, de Batman e Deadpool, ele consegue colocar referências e frases pichadas. O que o Dan Mora consegue fazer nessa edição é espetacular. Não é à toa que, né, vários autores aí se prendem nele para fazer tudo, né? De Mark Waid ao próprio Grant Morrison, né? Eu acho que o Dan Mora, ele tem uma capacidade de composição de página muito foda. Pique J.K. Williams III, porém tem um carinho mais Era de Prata, Era de Bronze pro desenho, sabe? Tipo, pessoas de roupa inteira. Essa coisa é bem Power Rangers, assim, sabe? É bem... Não chega a ser massa velho, mas é como se fosse um massa velho dessa época, sabe? Não, mas tá correto apontar pra isso, porque Dan Mora, pra quem acompanha as redes sociais dele, fica muito claro que Dan Mora tem uma grandíssima influência de anime tokusatsu, né? Tokusatsu séries em live action japonesas, né? Como o Super Sentai, que dão origem aos Power Rangers, Kamen Rider, tem fanart dele, tem commission dele do Seiya de Pegasus, né? Ele sendo uma pessoa da Mora porto-riquenha, mas toda essa influência que vem de quem é latino-americano, né? E tem
tá numa geração parecida com a nossa, né? Estamos aqui com nós 30 a mais. O Namor é millennial, né? Namor é millennial também, assim como nós. Isso cabe muito. Isso cabe muito. Ele tem pelo menos mais um que faz. Jorge Jimenez também faz muito isso. Sim. Jorge Jimenez, inclusive, quadrinho do Superman, do Superman, ele já usou o Kamehameha do Goku e do Gohan juntos como referência para a página, entendeu? Sim. E ele já mostrou isso. E eu tenho certeza que o Moura também faz isso um monte. Eu acho que tem uns detalhes que Damora põe de maneira natural que são roteirizados. Que nem a hora que tem negócio com o Poço de Lázaro, que tem 6 quadros. Nossa, eu vou muito longe agora. Gente, percebam. Quando eu comecei a reler pela terceira vez, né, com Grisa na minha presença, eu percebi que a primeira página ela tem a métrica de rima do Shakespeare, por assim dizer. Que ela é A, B, B, A, B, a rima. De poema, sabe? Tanto que eu falei que eu quero ver como é que eles vão traduzir essa questão da rima que Morrison faz. Que é chance, cans, dance, etc. Depois, quando vai ter essa cena do Poço de Lázaro, atrás de Deadpool, tem 6 quadros, um de cada lado, representando 3 facetas da morte de cada universo. Porém, eles não estão distribuídos de um lado DC do lado Marvel. Eles estão distribuídos na mesma métrica de rima do início da história. Porque o início das coisas, né? A morte, o início, o fim, etc. Então ali na morte tu tem o início. Inclusive eu fiquei na dúvida ali, porque tem o Dark Racer, né? O vilão do Flash, é isso, né? Tá, sim, Dark Racer, O Dark Racer, que acho que é da própria fase Grant Morrison, Mark Millar, né, no Flash. Tem o Arcanjo ali, que virou um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, na Era do Apocalipse, dos X-Men. Tem a Hela. Oi? Que é o Cavaleiro da Morte. E é o Cavaleiro da Morte, exatamente. Tem a Hela, né, que é a deusa da morte, né, dos quadrinhos na mitologia nórdica e também nos quadrinhos da Marvel. O Vigilante que tá ali, Erika, é isso mesmo? Não, é o Corredor Negro dos Novos Deuses. É o Black Racer. Eu acho que é uma entidade de morte. O design que tá ali é o design usado em Crise Final, se eu não me engano. Daí também tem a morte, acho que é a morte do Thanos ali, né? É a morte do Thanos. Que é a encarnação da morte na Marvel e a encarnação da morte da DC. E a morte da DC, exatamente, tá. A Perpétua, a morte perpétua. Isso. Uhum. A morte está ali, a morte é o início, a morte é o fim, mas justamente são posters da morte, mas o Poço de Lázaro é o momento em que tu gira o negócio. E também é interessante o negócio de narrativa, porque da maneira que Morrison fez, que inclusive é como eu falei, Gardner Fox, e agora especificamente eu tá referenciando não Gardner Fox, eu esqueci quem é o autor do Batman dos anos 50, não é o Bill Finger, mesmo que ele tenha voltado por um tempo, mas o cara que escrevia o que o Dick Sprang desenhava. Especificamente o Robin morre ao despertar do sol, sabe? Especificamente isso, inclusive é referenciado nessa história, né? A maneira que a história foi, a estrutura da narrativa foi feita, tu tem o início, tu pula pro final do início, né? Com a cena do Batman no colo do Deadpool, tal qual o Robin no colo do Batman, nos anos 50. Erika, Robin Dies at Dawn é do Bill Finger. Caralho. Robin Dies at Dawn é do Bill Finger, Batman volume 1, número 156, junho de 1963. E o desenhista? Sheldon Moldoff. Fazendo o traço da casa, né? Traço da casa. É uma história emblemática. O Robin morre ao despertar do sol, acho que é no Brasil, mas enfim, morre ao alvorecer.
Especificamente é emblemática na passagem de Grant Morrison sobre o Batman. É muito referenciado as sessões de tortura do Dr. Hurt, etc. Mas não vou ficar... e aqui faz a mesma lógica. Tem o início da história, aquela cena do bar, ele investigando o Victor Gover, etc, 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 chegando na ilha. Daí tem aquela mão vindo de fora. Pá, essa cena que é uma cena mais pro final da história. E daí a gente volta, etc. E quando tu junta as duas temporalmente, os dois enredos, o início e o fim, se juntam ali a cena do Poço Lázaro, tu tem a morte, né, os rostos da morte, distribuídos na sequência de rima, que é a sequência na qual dois universos se encontram para gerar vida. Então tu tem o início e o fim, o Alpha e o Ômega, tu tem essa junção ali de novo. O Poço de Lázaro, que é a junção da morte e da vida. E também... Que aí traz a coisa mais massa velha desse quadrinho. E eu ia dizer, e daí Morrison, talvez percebendo que estava ficando muito filosófico esse negócio de vida e morte, etc. Bom, isso aqui é pra se divertir, né? Então como é que eu deixo literal o negócio de vida e morte junto? Eu pego um assassino que é capaz de voltar dos mortos. Eu pego Batman com fator de cura. Eu pego Garra das Trevas, Logan Wayne. E Fino, Logan senhores. Wayne, cara, no traço de Dan Mora, minha nossa senhora. Que delícia. Dan Mora fazendo a amálgama toda, por mim, tô satisfeito. Inclusive queria adicionar um novo, né, ao universo amálgama, que é o Dead Bat também, que foi espetacular. Não, e a maneira... não vou explicar como que acontece de novo pra não dar spoiler, mas a frase: você quer ver o que acontece quando um escritor tem bloqueio criativo e está sem ideias? Dead Bat. Que tem também lá no começo o Batman fazendo a repetição. Tem um pequeno quadro quando eles estão ainda na piscina lá. Que o Batman encontra o piano e faz uma sequência de C e D, né? No piano. Nota. Que até esqueci, C e D, acho que é. C é Dó e D é Ré. E essas notas musicais que ele toca ali é uma que ele tava ouvindo, que tá tocando de fundo, mas aparece só os símbolos de música, mas como é um quadrinho a gente não consegue ouvir. E daí no final essas mesmas notas tocam de novo, só que agora com as letras, né? Ou seja, durante toda a aventura tava tocando o tema do Adam West. Né? O tempo todo. Um detalhe específico só, puxando pro negócio que a gente falou, que é uma aventura longa e densa, de passagem que não tem um painel de silêncio. O Deadpool fala o crossover todo. É balão, tagarela, botando jus ao seu apelido de mercenário tagarela, assim. É insano. Morrison não tem... Não, e o melhor é aquela coisa, né? É uma hora que ele mesmo reconhece isso e pergunta, né? Olha, normalmente as pessoas trabalham comigo, eu faço elas ficarem malucas porque eu não paro de falar. Mas tu é durão, hein, cara? Eu achei boa sacada de Morrison pra isso, né? Que o Batman fala, cara, o meu inimigo é um palhaço, né? Eu convivi anos com um adolescente também, não parava de falar. Não me irrita, tô de boa. Tipo, tu tava falando, eu nem te ouvi. Tu tava falando esse tempo todo, aí fala aí, pergunta isso. E aí depois tem a volta, né? Do Batman deixando o Deadpool meio puto, né? Porque ele começa a fazer, não, eu sou detetive, eu tô vendo os padrões. Tem o monólogo detetivesco. Detetivesco, e ele... Isso é um teste cognitivo? Parece que eu me importo. Você me fala função, logo, cara. Eu não sou teu Robin, só fala logo, mano. Não tem que explicar nada, meu. Só fala aí. O que também é uma... Não digo que é uma metáfora, mas um gesto para a própria produção desse quadrinho, né? Que é esse monte de referência, etc. Mas no fim das contas Batman e Deadpool se encontram, eles ficam por algumas páginas, eles trabalham juntos e eles derrotam o vilão. Crossover dos anos 60. É uma edição de The Brave and the Bold. Inclusive o Deadpool fala isso, né? Quer dizer que tu é o Brave, eu sou o Bold? Como é que funciona? E aquela coisa, né? O Batman não se lembra de War of the Gods
Mas o Deadpool olha pros bichos mortos na ilha e ele lembra de War of the Gods. O que não faz o menor sentido. Mas pra mim, isso vem de um detalhe que eu amo e que eu não vi ninguém falando. Quando termina o confronto, antes de terminar o confronto, tem uma surpresinha ali que tem um segundo Batman nocauteado. E daí, o ser misterioso da história explica que esse é o Batman da Terra 7642. A Terra 7642, como me apontou aquele dia brilhantemente o Marcelo Grisa, é a chamada Terra Crossover. A Terra onde que surgiu com Homem-Aranha contra Super-Homem, voltou com Super-Homem contra Homem-Aranha, Batman contra Hulk, Batman Punisher, Batman Demolidor. Tudo isso, todas essas histórias que eles têm em comum, Batman e Homem-Aranha, elas se passam na Terra Crossover, na Terra 7642. Essa é uma terra da Marvel, inclusive. Essa é a numeração da Marvel. E tanto que essa terra também é usada para outros crossovers que não envolvem a DC. Qualquer crossover que vocês já viram com um personagem da Marvel e outra coisa, ela se passa na Terra 7642, a princípio. Com a exceção característica do LJI Vingadores, né, que ele aconteceu com as terras canônicas, a terra principal da DC e a Terra 66. Mas a questão desse Batman é que o Deadpool fala, então esse é o cara que eu tava acompanhando na minha outra aventura. Ou seja, ele tá dizendo, esse é o Batman de Deadpool e Batman. E eu lembro de uma entrevista em que perguntaram pra Morrison, no Ask Me Anything do Reddit, sua história vai ser sequência direta da história do Zeb Wells? E Morrison falou, não exatamente. Eu acho que Morrison escreveu achando que essa história ia ser uma história de crossover em que eles existem no mesmo universo, e daí estava referenciando isso. Mas mais importante do que esse fato é que depois, quando eles estão se separando e indo para seus caminhos, a Terra até se divide, Deadpool pega o Batman que tá caído e fala, quando depois que tudo se separar e a gente voltar para nossas terras, eu vou falar pro Batman 762 o quanto eu diverti e gosto das memórias que eu tive com o verdadeiro Batman. Isso dá a entender que este Deadpool é o Deadpool da Terra 7642. Então é o Deadpool de uma Terra em que a DC existe. Então nessa Terra aconteceu Guerra dos Deuses. E é por isso que o Deadpool lembra dos Best Morphs e toda a loucura da CIS. Ou isso, ou o clássico lance morrisoniano que... É só um gibi, foda-se. Não, e que é um gibi que como ele existe, ele pode ser lido em outras... claro. em outros universos, como um gibi. Tipo, eu li esse gibi quando eu era garoto. Sim, eu li War of the Gods antes de eu ir pra uma missão especial. O Deadpool. Sim. Do mesmo jeito que Morrison não leu nada. Galera, posso ser o advogado diabo aqui? Tá. Vocês me permitem? Claro. Como vocês rebateriam a uma acusação de que Morrison está se autoplagiando aqui nesse quadrinho? Só se tu considerar a crise final plágio de Rock of Ages. Não é plágio se é contigo mesmo, né? É autorreferência. E Morrison faz isso há 35 anos. Morrison faz isso. Vou reclamar agora. Eu acho que convidar Morrison pra fazer uma história com o personagem mais emblemático do Zeitgeist atual de metaficção e quebrar a quarta parede é quase que forçar Morrison a autorreferenciar o meio animal. Porque Morrison revolucionou e trouxe o assunto, né, em 90 antes do Deadpool. O que Morrison poderia adicionar ao Deadpool em relação a isso, que é uma das coisas que é dos... Indiretamente já fez, né? Já o fez. Não, já o fez, mas o que Morrison pode adicionar pra quem gosta disso no Deadpool? O que ele pode dizer olha só, gente, o Deadpool é legal e tal, e ele consegue fazer isso, e é massa, e eu tenho aqui altos diálogos interessantes e engraçados, e ficou bom, eu gostei, achei engraçado mesmo, de fato,
Mas tem isso aqui lá atrás, gente. Não achem que foi o Deadpool que estreou isso aqui, não. Aqui, ó, euzinho. Eu acho que tem uma realidade muito, muito filho da puta também, que assim, em 2025, talvez as pessoas não tenham nem lido o Batman de Grant Morrison, quanto mais Homem-Animal. Deve ter gente que o primeiro quadrinho de Grant Morrison foi esse. Muita gente. Muita gente. Provável. Sempre, né? Que só ouviram falar de Grant Morrison. Fala mal, provavelmente. Porque é fácil de bater, né? É fácil de bater. Vamos combinar. É fácil de bater, porque Morrison não faz um esforço pra ser serious, né? Pra ser sério, pra agradar quem gosta de ficar fazendo theory crafting na internet. Eu diria. Assim, ó, eu vou escrever isso aqui, é idiota, em alguns pontos, e eu não vou consertar. Eu vou consertar o que eu quiser. Se eu quiser. E que nem aquele que ele quer consertar umas coisas, ele conserta. Se eu fosse o tipo de idiota que diz que inumanos são fascistas ou nazistas, eu diria que Grant Morrison é um idiota e que ele escreve gibis que não fazem nada. Mas como eu não sou esse tipo de pessoa, como eu gostei do Frankenstein do Del Toro, não, Grant Morrison, eu não acho que é simplesmente autorreferência. É autorreferência, obviamente, mas também tem a questão de... se tu gosta de Deadpool e tu gosta de Quarta Parede, através dessa história eu tô te mostrando que Quarta Parede não precisa ser só piada. Quarta Parede pode ser usado dramática de forma efetiva e não só pode ser a solução. Recurso narrativo e mais do que recurso narrativo, recurso de enredo, né? Sim. Outra pessoa que fez isso de uma maneira muito boa e na Marvel foi o Dan Slott em She-Hulk. A She-Hulk. Em She-Hulk, que é uma coisa fenomenal. Em She-Hulk acontece um evento em que a memória de todo mundo foi apagado, então ninguém pode testemunhar a favor de uma questão lá específica ninguém pode trazer uma ideia, uma solução específica para o problema, e daí o nerd, porque os gibis da Marvel existem na Marvel, e eles são publicados pela Marvel, blá blá, mimimi. O nerd, colega de trabalho da She-Hulk, ele tem a solução do problema, porque como lê quadrinhos, ele lembra do que aconteceu. A memória dele foi apagada como cidadão, mas a história foi publicada. Se a história foi publicada, ele leu, ele lembra. Então ele tem ele não tem cosmic awareness, mas ele tem comics awareness. Uhum. E eu acho isso muito legal. Essa conversa com a Quarta Parede que o Dan Slott teve, ela não deixa de ser cômica. Assim como eu acho que Grant Morrison não deixa de brincar de forma cômica. A maioria das referências de Quarta Parede nesse gibi são cômicas. Mas eu acho que a principal, e que é a chupetinhação de Homem-Animal 26, é só dramática. É só uma solução dramática. E é o quê? Deus Ex Machina. E eu acho, inclusive, que ele faz referência a isso. Quando eles estão pedalando por uma Veneza romana, tem estátuas de deuses romanos olhando eles de cima. E o teatro romano, o teatro romano devia ser uma bosta. O teatro grego foi quando eles inventaram a lógica da quarta parede, né? Como brilhantemente fala Grisa no livro dele, a quarta parede, a quinta parede, que também é quebrada nessa história, mas aí vai além do escopo desse programa. Eu acho que é tipo um mestre Cuca que fez um prato fenomenal há 30 anos atrás. Eu não esperaria que ele nunca mais cozinhasse esse prato. Eu esperaria que ele vivesse cozinhando esse prato de novo. Então eu espero que um roteirista que teve uma ideia brilhante, ele repita essa ideia, desde que ele faça de maneiras diferentes. E eu acho que aqui é muito diferente, até porque aqui, argumentativamente falando, existe um egoísmo em Homem-Animal 26. Aqui não. Porque no final da história, não é o Alfred que volta. Não é o Thomas e a Martha Wayne. Então, tem essa questão do super-herói que faz o sacrifício. Frente a Deus oferecendo qualquer coisa, ele usa essa oportunidade pra salvar uma vida, porque é o que os super-heróis fazem. Eu tive uma epifania agora. Agora. Porque... Fala. E é o que o Super-Homem faz no final de Cristo Final. Com a Máquina dos Milagres. Ele deseja um final feliz.
Mas esse é um tema recorrente também da obra de Grant Morrison, né? Pra quem leu os Superdeuses, por exemplo, vai entender que ele fala que ele usou o Superman pra se livrar dos pensamentos ali que tinha em relação à Guerra Fria e tal. O Superman é uma ideia maior do que a bomba, né? Então é uma obra recorrente isso de Grant Morrison sobre o poder, esse aí mesmo, sobre o poder da imaginação e tudo isso. E que também está presente em outras obras de outros autores, Prometeia. Outros autores. Outros autores. O escritor original. Alguns diriam que o autor original. Então é isso, gente. Vamos então para os Final Thoughts. Vamos lá, Grisa. Em poucas frases, então, o que esse quadrinho representou para ti? Olha, esse quadrinho para mim representou uma vontade nova de ler quadrinho de super-herói, assim. Uma coisa eu gostaria de mais disso. Eu sei que eu não vou ter mais disso, mas quem me conhece e fala mais próximo de mim, né, como vocês, por exemplo, sabe que eu ando lendo muito pouco quadrinho nos últimos tempos. E eu tô muito empolgado com o que vem. Eu tô muito empolgado com o Superman Homem-Aranha pro ano que vem, mesmo a gente não sabendo nem quem vai fazer. Eu acho que esses crossovers trazem algo que a gente não tá tendo e que a gente anda precisando para renovar um pouco os ares. E eu acho que isso vai ser bom para as duas editoras também. Não apenas de forma financeira, como já está bastante óbvio que está sendo, né? Como, por exemplo, ali, né, a gente até pouco antes da gente gravar aqui, o Kobe mandou pra gente os mais vendidos de novembro, e o quadrinho mais vendido de novembro é este, tá? Mas também narrativamente. Esse choque de ideias, esse encontro, ele vai criar coisas novas, sabe? Então, eu acho que tem tudo para ser legal, interessante. E, por último, vou falar aqui das outras histórias desse crossover. Minha favorita é Asa Noturna e Wolverine. Minha também. A minha é Constantine e Doutor Estranho. Mas podia ser pior. Se a minha fosse Harley e Hulk, vocês podiam me internar. Nós consideraríamos essa opção. A minha consideração final é... Esse gibi, ele me vem como um tijolo na cara. Lembrando que não existem ideias boas e ideias medíocres. Existem ideias. Existem autores bons e autores medíocres. E eu gosto de Deadpool e Batman. Não acho ruim. Não acho ruim. Muito pelo contrário. Pra mim, salvou a reputação do Zeb Wells. Me fez perceber que, de fato, era o editorial da Marvel que fudia ele com o Homem-Aranha. É uma ideia ridícula. Eu lembro quando anunciaram o crossover Batman e Deadpool, eu achei uma ideia morta. Não gosto do Batman, não gosto. Quer dizer, não é que eu não gosto do Batman, eu não quero demorar, mas enfim. Não sou fã do Batman, não sou fã do Deadpool. Acho uma ideia ridícula, acho os personagens que não fecham. Se me dissesse ainda, mesmo sendo o Grant Morrison, se me dissesse ainda, não, mas vai ter Damian, vai ter Cassandra Nova, vai ter metalinguagem, vai ter tudo que tem aqui. Se só me descrevesse o que ia ter, eu ainda não ia querer ler. Eu li de forçar, assim, tipo, não, vai ser Grant Morrison, vamos ler aí. E porque era crossover. E, porra, é potencialmente uma das minhas histórias favoritas. Eu acho que se fechar pra uma possibilidade artística, é fechar a mente. Aquele velho negócio, né, de quando tu fecha a mente, tu não deixa que entre novas ideias. Tu não tá simplesmente deixando de se comunicar o que já é ruim, mas tu não tá ouvindo o outro. E eu acredito filosoficamente que tu só existe através do outro. Tu só vive através do olhar pro outro. Então fechar a tua mente é como se fechar num quarto. Tu não vai sair desse quarto, tu não vai viver. E esse quadrinho, ele é, como eu falei antes, o Grant Morrison deixando a porta destrancada.
E ele me convidou a deixar a minha porta destrancada. E eu acho que ele pode fazer isso pelas outras pessoas também. Muito bem. Eu achei uma história, assim, esplêndida. Eu acredito que ela está sendo muito até subestimada. Por exemplo, nas críticas lá dos Estados Unidos, eu acho que muita gente não prestou tanta atenção assim nessa história, ou pelo menos prestou atenção apenas na parte superficial dela, que também, na minha opinião, é boa também, né? É divertida, né? E eu acredito que sim, eu vou torcer para que ela consiga trazer novas possibilidades para uma indústria que está sendo muito sabotada pela própria indústria. O que eu quero dizer com isso, né? A gente está tendo uma limitação de ideias muito grandes pelo próprio contexto que o mercado impõe, né? A gente estava falando sobre isso em outros momentos. Má remuneração, etc. A questão dos autores priorizarem produções independentes do que a produção nas Big Two, né? Nas Majors. E quem sabe isso seja um sopro desse tipo de criatividade, né? Vamos torcer para isso. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Não se esqueça de deixar o like, de você se inscrever no canal e comenta aqui o que você achou de Batman Deadpool. Você vai comprar quando chegar aqui no Brasil? O que você acha? É isso aí, um abraço e até a próxima.